E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos chega este domingo com um objetivo duplo e inadiável: recuperar terreno no estadual e destravar uma negociação que pode redefinir o ataque ao longo da temporada. O duelo em Campinas, à noite, não é apenas mais um compromisso, é um ponto de inflexão que pode alterar o humor do vestiário e a disposição da cúpula em avançar com um reforço de peso. Nos bastidores, a conversa gira em torno de Michael, atacante que, pela leitura interna, encaixa como peça-chave para recompor o lado esquerdo após a saída de Guilherme para o futebol norte-americano. A operação, pensada em formato de empréstimo, exige criatividade financeira, redução de salário, divisão de encargos e cláusulas de desempenho entram na mesa para tornar o acordo viável sem ferir o caixa. A escolha por Michael não é aleatória. O perfil de velocidade, agressividade no 1 contra 1 e capacidade de atacar o espaço entre lateral e zagueiro atende a uma necessidade imediata do desenho ofensivo. Com a perda de profundidade pelo flanco, o time perdeu imprevisibilidade. Um ponta que acelera, atrai marcação e abre corredor para o meia de apoio recoloca o sistema em modo de ataque constante. Há um componente estratégico adicional. A perspectiva de minutos no Flamengo, ao longo do ano, é reduzida para o jogador. Sem janela clara de protagonismo, a mudança de ambiente surge como caminho natural para retomar ritmo competitivo e relevância. Para o clube da Vila, isso significa negociar com vantagem relativa, oferecer vitrine, sequência e papel central. Enquanto a diretoria costura números e prazos, Juan Pablo Vojvoda trabalha com urgência. A derrota no clássico anterior, apesar da postura combativa, expôs a necessidade de pontuar já. O recorte do campeonato é curto, com apenas 8 rodadas definindo os classificados, e a margem para erro diminui a cada tropeço. O jogo em Campinas funciona como termômetro emocional e técnico. Uma atuação sólida, com controle de transições e eficiência nas bolas paradas, recoloca o Santos no bloco de cima e dá lastro para decisões de mercado. Um resultado negativo, por outro lado, pressiona por soluções imediatas e pode encarecer qualquer conversa, inclusive a que envolve o atacante desejado. A sequência de confrontos adiciona tensão ao roteiro. Depois de Campinas, a equipe recebe o Corinthians na Vila, em noite que costuma carregar peso simbólico e impacto direto na tabela. Em seguida, encara o São Paulo no Morumbis, onde o ambiente e o campo exigem concentração máxima e leitura tática precisa. 2 clássicos em curto intervalo pedem elenco ajustado e alternativas confiáveis. Nesse contexto, a contratação de um ponta com repertório para desequilibrar não é luxo, é necessidade. Vojvoda valoriza amplitude e ataques coordenados, com extremos que alternam diagonal curta e profundidade longa. Sem uma peça que execute essas funções com consistência, o time fica previsível e depende demais de jogadas pelo centro. O plano ideal combina resultado imediato com avanço nas tratativas. Uma vitória fora de casa dá oxigênio, reduz ruído e permite que a diretoria negocie com calma, sem ceder a pressões externas. Além disso, cria narrativa positiva, projeto em evolução, reforço chegando para potencializar o que já funciona, e não para apagar incêndio. Do ponto de vista financeiro, a engenharia passa por gatilhos de performance, metas de participação e compartilhamento de custos. A ideia é proteger o orçamento, premiar rendimento e evitar compromissos rígidos que travem futuras movimentações. Em cenário de restrição, cada detalhe contratual vira alavanca para manter competitividade sem perder sustentabilidade. Dentro de campo, o ajuste imediato envolve acelerar a circulação de bola, reduzir perdas em zonas perigosas e explorar o lado fraco do adversário com trocas rápidas entre lateral e extremo. Sem um especialista na ponta, a solução provisória pode ser um meia aberto que flutua por dentro, com o lateral dando amplitude, mas isso cobra preço físico e reduz profundidade. A torcida, que conhece o peso de noites decisivas, espera sinais claros de direção. Um time que compete, pontua e mostra padrão, somado a uma diretoria que comunica metas e prazos com transparência, reconstrói confiança. O anúncio de um reforço com impacto técnico e emocional,
quando bem calibrado, vira combustível para a arquibancada e para o elenco. O adversário deste domingo não deve ser subestimado. Em jogos fora, a primeira meia hora dita o tom, concentração, compactação e agressividade controlada. Ganhar duelos, proteger a entrada da área e acelerar transições ofensivas após recuperação são pontos de controle que, quando bem executados, mudam o placar e o ambiente. No fim, o recado é direto: o Santos precisa transformar urgência em ação. Pontuar agora, negociar com firmeza e trazer um atacante que resolva o lado esquerdo não são tarefas isoladas, são partes de um mesmo plano. Quando resultado e mercado caminham juntos, o clube ganha tempo, confiança e rumo. Se a noite em Campinas entregar desempenho e pontos, a semana muda de cor. A conversa por Michael ganha tração, o vestiário respira, e Vojvoda passa a trabalhar com uma peça que amplia o repertório ofensivo. É assim que se constrói uma temporada, um jogo que vira chave, uma contratação que muda o ataque, e uma ideia que se sustenta rodada após rodada. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Messi manda recado, ninguém esperava por essa. O mundo do futebol foi surpreendido por uma declaração inesperada de Lionel Messi. O craque argentino, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, decidiu se pronunciar de forma direta e contundente, enviando um recado que ninguém imaginava ouvir neste momento da carreira. A fala, carregada de emoção e firmeza, rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre torcedores, jornalistas e especialistas, abrindo espaço para interpretações que vão muito além das quatro linhas. O recado de Messi não foi apenas uma frase solta em entrevista ou uma postagem nas redes sociais. Foi um posicionamento claro, que mexeu com sentimentos e expectativas. O jogador, acostumado a ser discreto e a evitar polêmicas, escolheu um tom diferente desta vez. A surpresa foi tamanha que até mesmo seus companheiros de equipe e dirigentes ficaram em choque com a força das palavras. O impacto foi imediato e global. A repercussão começou minutos após a declaração. Em questão de horas, jornais esportivos de diferentes países já estampavam manchetes sobre o recado de Messi. A curiosidade tomou conta das redes sociais, com milhões de comentários e compartilhamentos. Torcedores buscavam entender o que motivou o craque a se posicionar de forma tão firme, enquanto analistas tentavam decifrar os sinais por trás da mensagem. O recado não se limitou ao futebol. Messi falou sobre valores, sobre respeito e sobre a importância de manter a essência do esporte em meio a tantas mudanças. Para muitos, foi um alerta sobre o rumo que o futebol moderno vem tomando, com negociações milionárias, pressões externas e interesses que muitas vezes deixam o jogo em segundo plano. O craque, com sua autoridade, trouxe à tona um debate que há tempos estava engavetado. A fala também foi interpretada como um gesto de liderança. Messi, que sempre preferiu se expressar dentro de campo, mostrou que também pode ser voz fora dele. O recado foi visto como um chamado à responsabilidade, não apenas para jogadores, mas também para dirigentes, empresários e até torcedores. A mensagem, embora curta, carregava um peso simbólico que poucos poderiam transmitir com tanta credibilidade. No vestiário, o impacto foi imediato. Companheiros de equipe comentaram que Messi parecia mais determinado do que nunca, como se tivesse decidido assumir um papel ainda maior na condução do grupo. A postura inspirou jovens atletas e reforçou a ideia de que o craque não é apenas referência técnica, mas também moral. O recado, nesse sentido, funcionou como combustível para o elenco. A torcida, por sua vez, reagiu com emoção. Muitos se sentiram representados pelas palavras de Messi, como se o craque tivesse verbalizado sentimentos que estavam guardados há muito tempo. Outros ficaram intrigados, tentando decifrar se havia um recado oculto sobre seu futuro no futebol. A mistura de sentimentos reforçou a dimensão do episódio. Messi não falou apenas como jogador, mas como ícone cultural. A imprensa especializada levantou hipóteses sobre o contexto da declaração. Alguns acreditam que o recado foi direcionado a dirigentes, como forma de cobrar maior comprometimento com projetos esportivos.
Outros enxergaram uma mensagem para os torcedores, pedindo apoio e compreensão em momentos de pressão. Houve ainda quem interpretasse como um sinal sobre sua carreira, talvez indicando mudanças inesperadas no futuro próximo. Independentemente da interpretação, o fato é que Messi conseguiu algo raro: transformar uma simples fala em um acontecimento global. Poucos atletas têm esse poder de mobilização, e o argentino mostrou mais uma vez por que é considerado um dos maiores da história. O recado, inesperado, virou pauta em programas esportivos, debates acadêmicos e até em conversas informais fora do universo do futebol. O episódio também trouxe reflexões sobre o papel dos ídolos no esporte. Messi mostrou que não basta ser genial dentro de campo, é preciso ter coragem para se posicionar fora dele. Sua fala reforçou a ideia de que grandes jogadores têm responsabilidade social, e que suas palavras podem influenciar milhões de pessoas. O recado, nesse sentido, transcendeu o futebol e se tornou mensagem universal. A surpresa foi ainda maior porque Messi raramente se envolve em polêmicas. Sua carreira é marcada pela discrição e pela dedicação ao jogo. Por isso, quando decidiu falar de forma tão firme, o impacto foi multiplicado. O contraste entre sua postura habitual e a força da declaração tornou o episódio ainda mais marcante, aumentando a curiosidade sobre seus próximos passos. O recado também foi visto como um sinal de maturidade. Aos 38 anos, Messi sabe que está na reta final da carreira, mas mostrou que ainda tem muito a contribuir. Sua fala revelou consciência sobre o papel que desempenha no futebol mundial e sobre a necessidade de deixar um legado que vá além dos títulos e dos recordes. O craque parece decidido a usar sua voz para influenciar o futuro do esporte. Em países como Brasil, Espanha e França, a repercussão foi intensa. Torcedores e jornalistas lembraram momentos em que outros ídolos também se posicionaram de forma marcante, comparando a fala de Messi a episódios históricos. O consenso era claro: ninguém esperava por essa, e justamente por isso o recado ganhou tanta força. A surpresa foi o elemento que transformou a fala em acontecimento. O episódio também mexeu com o mercado esportivo. Empresários e patrocinadores acompanharam de perto a repercussão, conscientes de que qualquer posicionamento de Messi pode impactar contratos e negociações. A fala, embora não tenha citado nomes ou empresas, foi interpretada como um alerta sobre valores e prioridades. O craque mostrou que não está disposto a se calar diante de situações que considera injustas. A repercussão internacional reforçou a imagem de Messi como líder global. Sua fala foi traduzida em diferentes idiomas e repercutida em veículos de comunicação de todos os continentes. O recado, inesperado, mostrou que o craque argentino não é apenas referência técnica, mas também voz influente em debates sobre o futuro do futebol. O episódio ampliou ainda mais sua dimensão como ícone mundial. Torcedores mais jovens viram na fala de Messi uma lição de vida. Muitos comentaram que aprenderam com o craque a importância de se posicionar, de defender valores e de não se calar diante de pressões. O recado, nesse sentido, funcionou como inspiração para além do esporte, mostrando que coragem e autenticidade são qualidades universais. Messi, mais uma vez, mostrou que é exemplo dentro e fora de campo. A declaração também abriu espaço para debate sobre o futuro do futebol. Especialistas destacaram que o esporte vive momento de transição, com novas tecnologias, novos formatos de competição e novos interesses comerciais. O recado de Messi foi visto como alerta para que o jogo não perca sua essência. O craque, com sua autoridade, trouxe à tona uma discussão que precisa ser enfrentada. No fim, o recado de Messi foi mais do que uma declaração. Foi um acontecimento que mexeu com sentimentos, expectativas e valores. Ninguém esperava por essa, e justamente por isso o episódio se tornou tão marcante. Messi mostrou que, além de gênio dentro de campo, é também voz fora dele. E o futebol, mais uma vez, agradece por ter testemunhado um momento tão grandioso. A repercussão do recado inesperado de Lionel Messi foi imediata e arrebatadora, tomando conta do noticiário esportivo em todos os continentes. O que parecia apenas mais uma entrevista ou declaração de rotina transformou-se em um acontecimento global, capaz de mobilizar torcedores, dirigentes e até mesmo personalidades fora do universo do futebol. A surpresa foi o elemento central:
Ninguém esperava que Messi se posicionasse de forma tão firme e direta, e justamente por isso o impacto foi multiplicado. Nas redes sociais, a mobilização foi impressionante. Milhões de comentários surgiram em questão de minutos, com torcedores tentando decifrar o verdadeiro significado da fala. Alguns interpretaram como um alerta sobre o futuro do futebol, outros como uma mensagem sobre sua própria carreira. Independentemente da leitura, o consenso era claro: Messi havia mexido com sentimentos profundos e despertado uma curiosidade que não se esgotaria rapidamente. A imprensa esportiva internacional dedicou espaço privilegiado ao episódio. Jornais da Espanha, França, Inglaterra e América Latina abriram suas edições com manchetes sobre o recado do craque argentino. Analistas esportivos ressaltaram que a fala de Messi não pode ser vista apenas como uma opinião isolada, mas como um posicionamento que pode influenciar decisões estratégicas de clubes, federações e até patrocinadores. O episódio ganhou contornos de debate global. No vestiário, o impacto foi imediato. Companheiros de equipe comentaram que Messi parecia mais determinado do que nunca, como se tivesse decidido assumir um papel ainda maior na condução do grupo. A postura inspirou jovens atletas e reforçou a ideia de que o craque não é apenas referência técnica, mas também moral. O recado, nesse sentido, funcionou como combustível para o elenco e aumentou a expectativa sobre o que virá a seguir. Torcedores reagiram com emoção e intensidade. Muitos se sentiram representados pelas palavras de Messi, como se o craque tivesse verbalizado sentimentos que estavam guardados há muito tempo. Outros ficaram intrigados, tentando decifrar se havia um recado oculto sobre seu futuro no futebol. A mistura de sentimentos reforçou a dimensão do episódio. Messi não falou apenas como jogador, mas como ícone cultural capaz de mobilizar milhões. Especialistas em marketing esportivo também se manifestaram, destacando que qualquer posicionamento de Messi tem impacto direto no mercado. A fala inesperada foi vista como um alerta para patrocinadores e empresas ligadas ao futebol, que precisam estar atentos ao que o craque considera essencial. O episódio mostrou que Messi não é apenas um atleta, mas uma marca global capaz de influenciar tendências e decisões comerciais. A repercussão chegou até torcedores rivais, que mesmo em meio à rivalidade reconheceram a importância da fala. Muitos destacaram que o recado de Messi fortalece o futebol como um todo, mostrando que ídolos têm responsabilidade de se posicionar e de defender valores. Essa solidariedade inesperada ampliou ainda mais o alcance da mensagem, transformando o episódio em um acontecimento coletivo. Autoridades esportivas e dirigentes de clubes também foram obrigados a se pronunciar. Alguns destacaram que a fala de Messi deve ser levada em consideração em decisões futuras, enquanto outros preferiram minimizar o impacto. O fato é que o recado colocou pressão sobre instituições e mostrou que a voz de um ídolo pode ser tão poderosa quanto qualquer decisão administrativa. A repercussão internacional reforçou a imagem de Messi como líder global. Sua fala foi traduzida em diferentes idiomas e repercutida em veículos de comunicação de todos os continentes. O recado, inesperado, mostrou que o craque argentino não é apenas referência técnica, mas também voz influente em debates sobre o futuro do futebol. O episódio ampliou ainda mais sua dimensão como ícone mundial. Por fim, a repercussão consolidou a ideia de que o recado de Messi não foi apenas uma declaração, mas um acontecimento histórico. O craque mostrou que, além de gênio dentro de campo, é também voz fora dele. O impacto da fala continuará ecoando por muito tempo, alimentando debates, inspirando torcedores e pressionando dirigentes. Messi, mais uma vez, provou que sua presença transcende o futebol e que sua capacidade de surpreender o mundo permanece intacta. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.